tenho que desativar a transcrição, porque como ela não está saindo em português... Ok. Admitindo aqui. Bom dia, Lourdes. Então, vamos lá começar. Bom dia a todos e a todas. Antes de dar início à palestra e apresentar nossa professora, eu quero desejar feliz Dia das Mulheres para todas que estão aqui. Hoje é mais um dia especial para a gente. Todos os dias, né, dia de celebrar nossa luta, mas hoje é um dia de lembrar todas aquelas que lutaram, né, que vieram antes de nós, que permitiram que hoje a gente pudesse voltar, trabalhar, estudar, exercer nossa profissão, a profissão que a gente escolheu, tá? Então, é dia de agradecer as que passaram e de reforçar a importância de hoje a gente estar aqui conversando, estudando, se capacitando para ocupar os lugares que a gente quer ocupar, tá? Para atuar na construção civil já é um ato de resistência. Temos muitas mulheres aqui, acredito que a maioria de nós aqui na sala é de mulher. Então, parabéns pela escolha, parabéns pela resistência, sucesso na carreira e contem com a gente. Agora, passar a palavra para a professora Mabel, nossa palestrante, que é arquiteta e urbanista, mestre em arquitetura e urbanismo pela UFBA, na área de concentração de conservação e restauro, é professora há mais de 15 anos, né, no curso de arquitetura, e é nossa professora na Unijorge, assistente de coordenação, meu braço direito e esquerdo, me ajuda bastante, aperto muito a mente dela, e uma grande amiga. Pro, fica à vontade, eu vou desativar meu microfone, vou aqui mediando as chegadas, admitindo que foi chegando, e se surgir alguma dúvida, algum comentário, eu faço para você, tá bom? Fica à vontade. Perfeito. Obrigada, Larissa. Obrigada, Larissa. Obrigada, Larissa. Tem um microfone aberto. Tá com retorno. Eco. Vou cuidar disso também, deixando Pronto. mudo aqui. Quem quiser falar, levanta a mãozinha ou escreve, tá? É, porque senão dá eco. Aí, ó. Na lista de ingressos tem o microfone aberto, a gente consegue identificar. Era de Aline, eu já deixei mudo. Pronto. Então, vamos lá. Obrigada, Larissa. A recíproca é verdadeira, uma aperta a mente da outra, né? Mas também a amizade construída, né? Bastante sólida, e a gente tem um companheirismo muito forte aí no dia a dia, para no sentido de criar, né? Trazer o melhor curso possível para a gente, né? Tanto para a gente que trabalha, como para vocês que fazem parte do nosso curso, aí como os nossos alunos. Aí eu tenho 15 anos de docência, vou fazer 20 anos de formada esse ano, em junho, né? Colei grau em julho, melhor dizendo. Né? Então, aí formando 20 anos de formada, e venho trabalhando com o projeto desde então. Tanto na realização de projetos, acompanhamento, fiscalização e orientação de projeto, principalmente porque maior parte da minha atividade, né, como arquiteta, é como professora. Então, hoje eu trago para vocês essa palestra, né, essa minha fala, que é uma fala de reflexão, né, para a gente compreender como a gente tem esse envolvimento natural com as coisas da própria natureza, como a arquitetura é impregnada por elementos naturais, ainda que a gente não perceba que isso está acontecendo, né? Então, a gente se inspira sempre, né? Eu sempre digo que a gente se inspira a partir daquilo que a gente conhece. Então, se a gente parar para pensar, parar para imaginar, né? Principalmente para quem mora em perímetro urbano, tudo que está à nossa volta foi projetado. Até a posição da vegetação dentro de uma cidade, ela é pensada, ela é projetada em boa parte das vezes. Tá? Então, isso é um choque inicial, quando a gente para pensar,
né, nessa questão. Isso é um choque inicial, porque faz a gente refletir o quanto de trabalho humano existe nos espaços que a gente convive, e que muitas vezes a gente não tem consciência disso. Mas todo esse trabalho, ele é pensado e elaborado a partir das experiências de cada um, e da natureza de cada um, e da vivência de natureza de cada um. Isso é histórico, inclusive. Então, a gente observa que a arquitetura e o design, o tempo inteiro, né, ele se inspira em elementos naturais, nas formas, proporções, relações estruturais, né, relações formais, conexões. O tempo inteiro a gente consegue criar pontes de elementos naturais para elementos construídos, né, para a arquitetura. E isso a gente pode tirar partido dessas coisas, né, para estar se inspirando para os nossos projetos, para identificar um conceito de um projeto e para se inspirar na solução projetual também, sem que a gente tenha que desenvolver um projeto literal, né? O que eu vou dizer aqui, o que eu vou mostrar, é para que a gente faça uma reflexão, que a gente perceba na arquitetura os elementos naturais, né? As inspirações naturais, sem que a gente tenha, né, essa tradução literal em forma, porque senão a gente acaba resultando aí numa fenda do biquíni, que é aquele espaço onde vive o Bob Esponja e sua galera, né, que tudo tem uma forma literal. Não é esse o ponto que eu quero chegar. Pelo contrário, eu quero ir para outro caminho. Tá? Então, nada melhor para a gente fazer esse caminho do que trazer exemplos. E aí, os exemplos, a gente vai buscar reflexão em cima desses exemplos, e seria bastante interessante que a minha plateia aqui fizesse uma interação aí comigo, perguntasse, levantasse a mãozinha, né? Fiquem à vontade para esse processo, tá? Então, é assim, dos elementos mais iniciais, né? Veja que uma escada helicoidal vista em perspectiva, de baixo para cima, como ela se parece com o Nautilus, né? E isso não acontece de uma forma despropositada e à toa, não. É porque na perspectiva, e nesse ângulo em específico, a gente consegue capturar relações matemáticas de proporção. Né? E aí, se alguém não ouviu falar ainda, vai ouvir falar hoje numa coisa chamada proporção de Fibonacci. Né? Ou proporção áurea, ou número... Tem gente que chama até de número mágico, né? Que é uma proporção que se repete na natureza de uma forma impressionante. A gente incide nessa proporção o tempo inteiro. E na nossa profissão, a gente usa muito essa proporção, às vezes sem saber. Os papéis que a gente usa seguem essa proporção. Né? Se você olhar os padrões de papel, né, o A0, o A1, o A2, fizer a composição, você consegue inserir, né, essa helicoide, né, que é essa proporção da Fibonacci, dentro dele. Né? E aí a gente vai viajando em outros elementos. Por exemplo, ali tem uma taça que não é à toa que ela se chama tulipa. Né? Ela é inspirada na própria forma natural da tulipa, que é um receptáculo. Né? A gente olha, ela é um receptáculo. Né? Viajando um pouquinho mais, tem o guarda-chuva, né? Que a movimentação de abrir e fechar o guarda-chuva, ele se aproxima, né? Claro que nada aqui a gente vai falar e vai mostrar semelhanças literais, cabe reflexão, né? Mas a gente consegue fazer uma ponte aí da água viva com o guarda-chuva. E aí, falando da proporção de Fibonacci, como é que a gente transporta isso para a arquitetura? Né? Aqui a gente tem a igrejinha, a gente chama, né, popularmente a igrejinha do Cabe, a igrejinha de Lelé, né, que fica no Cabe, que é um projeto do João Filgueira de Lima, mais conhecido como Lelé, construída em 1975, né, que nesse ângulo talvez vocês não percebam, mas a proporção de Fibonacci está aí.
e dá um resultado fantástico. Olhem para isso. Inclusive, que eu acho que vale uma viga, né, uma visita pelo CAB. Com certeza. Já um e essa igreja ela teremos... é um exemplo maravilhoso. Eu fiz visita técnica na faculdade, na época da faculdade aí, e foi assim, uma paixão, né? Eu tenho uma foto bem de baixo, assim, é perfeito. Só um spoiler, entre parênteses. A gente vai ter viga dia 26, a próxima viga vai ser no CAB. A de agora é no Pelourinho. Estão todos convidados. A gente vai comemorar o aniversário de Salvador, fazendo uma bagunça lá no Centro Histórico. Tá? Convidados com inscrição, porque a gente não pode aglomerar, né? Senão eu ia de galera. Né? Que dia, gente? Que tropa. Bom dia. Vai ser dia 26. A gente vai fazer os cards para divulgar. Dia 26, a primeira visita guiada pós-pandemia lá no Centro Histórico. E a próxima visita guiada não cabe para a gente ver as obras do Lelé. Rolezinho pela cidade. Então, a gente tem aí a proporção de Fibonacci também. Então, veja que a aplicação, né, parte de algo natural. E se a gente for viajar nas questões matemáticas, nos estudos paramétricos, a gente vai esbarrar nessa proporção que está lá no Nautilus e que está em outros elementos naturais. E se a gente for olhar fractais, ele também repete essa métrica, essa lógica. Né? Então, é algo assim que está impregnado na natureza e que a gente não desprende. Né? Aqui, mais um pouco dela, né? Mas não vou falar só dela hoje, não. A gente vai adiante. Mas mais um pouco dela. A escada de acesso ao Louvre, que essa escada ela fica embaixo da pirâmide. Né? Então, essa escada, ela ali no meio, vocês vão ver que tem uma plataforma para cadeirante. É um elevador a pistão, que ele fica assim, invisível, e, de repente, quando precisa, ele suspende, né? E pega o pessoal que está no nível dessa praça, né? E a gente acessa pela pirâmide. Aí aproveito aqui para mostrar que o projeto, né, de ampliação do Louvre, que é de 89, de MP, ele trabalha embaixo de toda essa área desse grande pátio central do Louvre. Né? Ele não é só a inserção dessa pirâmide. Então, é um complexo que traz uma quantidade de informação, de salas, teatro. Você consegue acessar a estação de metrô aí por baixo. Né? É gigantesco e é um projeto de reforma em pré-existência, muito polêmico à época. Ernesto aí nas aulas dele com certeza vai tratar disso, né? Por conta dessa pirâmide no meio do palácio, né? Que o Louvre era um palácio originalmente, né? Depois se tornou um museu, né? Um museu de Paris, um museu da França, né? Mas foi muito polêmico e hoje praticamente já está assimilado ao mundo, né? As pessoas já não enxergam mais o Louvre se não tivesse a pirâmide. Né? Já faz parte, já está integrado. E a pirâmide, se a gente observar, também faz uma remissão ao elemento natural, que são os cristais. Né? Se a gente pegar um cristal de quartzo, a extremidade do cristal de quartzo é uma pirâmide, é uma estrutura piramidal. Aqui mais alguns exemplos, né, de mobiliário, nesse caso. A cadeirinha girafa, de Lina Barge, ela aqui deitada na cadeira coco, né, com as pernas aí para cima. E, assim, não precisa explicar muito, né, gente? Os nomes estão bastante vinculados. A girafa a gente faz ainda um pouquinho mais de esforço, né? Porque é justamente aquilo, não é literal. É uma questão de inspiração. E é assim que a gente trabalha. A gente usa do que está à nossa volta, e aqui eu estou trazendo um monte da questão da natureza, mas poderia ser outra coisa, né? Para inspiração. Tá? E aí, né, explicar para vocês que esse processo de inspiração, ele extrapola a questão da forma. Ele vai para além da questão da forma. Né? Quando a gente fala de cidade, se a gente faz a leitura sobre planos de cidade, muitas vezes a gente vai encontrar vias arteriais.
é uma linguagem vinculada à anatomia, né? Biológica, humana, dos animais, artérias, né? Que são canais aonde passa a circulação. E aí isso é transportado para a linguagem que se trata de cidade, tratando as vias como artérias, né? Como vias arteriais, as grandes artérias, as grandes vias. Então, a gente tem o tempo inteiro, a gente esbarra nessas situações, nessas questões. E aí, falando de estrutura, né? Aqui eu trago o ninho de pássaro, né? O nome é óbvio, e vocês devem conhecer, porque foi muito mostrado no período das Olimpíadas, né? E que essa plástica desse estádio, ele não está apenas como algo de composição estética, né? Ele tem uma função estrutural, ele segura essa trama, por mais que ela pareça, né, algo cosmético, digamos assim, ele tem uma função estrutural enorme e de proteção, né? Como o próprio ninho do pássaro é um elemento estrutural, né? Para o nosso olhar, traz uma aparência de uma coisa um pouco bagunçada, mas essa trama acontece justamente para garantir a resistência, né, dessa estrutura do ninho nas suas bordas para conter os filhotes ali dentro, né? E no caso aqui do humano, os filhotes são os espectadores, né, dos jogos, né? É um receptáculo para atender aos jogos. E como a gente tem essa trama vazada na área externa, né, isso propicia a colocação dos deslocamentos, das rampas, escadas, né, e favorece aí uma série de questões vinculadas à acústica. Então, a gente observa que a inspiração na natureza ela não se dá de forma despropositada e irresponsável, somente por forma, né? Aqui um outro, né, o cubo d'água, também lá de Pequim, né, que foi também algo bastante mostrado, porque todos os edifícios desse período de Olimpíada tinham uma questão tecnológica muito forte, né? E no caso do cubo d'água, a inspiração das bolhas de água que se formam, né, dentro da água, essa ideia da bolha da água também foi levada para o cubo d'água, no que tange a sua característica de ser um receptáculo de ar. E quando a gente trata com um receptáculo de ar, a gente ajuda no isolamento térmico e acústico, né? Quando a gente faz um colchão de ar, a gente está ajudando numa questão térmica e acústica, que é a lógica do cubo d'água, além de vincular o esporte aquático ao aspecto da água, né? Então, assim, vai para além, né, dessa coisa de mostrar que os edifícios têm essa percepção de forma muito vinculada somente à utilização. No caso aí, tem uma lógica do uso dessa tecnologia, né? Que se você olhar, tem uma questão paramétrica aí forte, da maneira como essas bolhas se conectam. Existe até um nome dessa proporção. O professor Luiz não está aqui, mas ele saberia me dizer que ele curte isso, né? Mas as junções dessas bolhas, né? Ela tem não sei se é Voronoi, depois alguém aí dá uma pesquisada e me dá essa dica, mas a conexão delas, né, foi pensada de forma que dentro de cada trecho desse eu tivesse um bolsão de ar que me ajudaria tanto na propagação de iluminação, como a gente vê aí agora à noite, né, nessa imagem noturna, como na proteção térmica e na proteção acústica, né, desse espaço aí de esportes aquáticos. Aqui mais uma, né? Aqui é a canopy do Pavilhão Leale, em Paris, né? Esse pavilhão, abaixo daí, gente, está a maior estação de metrô de Paris, que chama Châtelet-Léal, que o parisiense evita, porque são, acho que, 9 linhas que se encontram aí. E ao mergulhar, né, ao acessar
essa estação de metrô, você tem todo um histórico dessa estação de metrô, é um histórico construtivo, ela está em permanente processo de construção e reforma. Então, você tem um trecho da estação do século XIX, início do século XIX, e você tem um pedaço da construção de hoje. E aí se criou, dentro desse grande parque, né, que aí tem uma área de um grande parque, que é bem no centro de Paris, ali atrás a gente vê o Centro Georges Pompidou, né? Aqui atrás com essa torre vermelha, deixa eu pegar aqui meu apontador. Aqui, ó, gente, é o Centro Georges Pompidou. E o pavilhão Leal, se a gente parar para pensar, né, essa grande malha metálica, né, que faz esse vão impressionante e livre, não tem apoio no meio desse vão, né? Ele abriga esse grande pátio central e em toda a sua volta tem um conjunto de salas comerciais, escritórios, serviços e comércio. Descendo nos níveis abaixo, você tem um grande shopping com as grandes marcas locais e depois você tem o acesso à Châtelet-Léal, que é o conjunto de estação, né, que centraliza aí, acho que 9 linhas de metrô de Paris. Né? Eu só queria fazer um parêntese da importância da gente entender a estrutura adequada para esse fim. Porque por mais que você imagine essa forma, se você não tem conhecimento, né, vai colocar um monte de pilar e aí muda completamente a leitura. Então, mesmo quando a gente está pensando em formas mais complexas, inspiradas na natureza, é conhecer as possibilidades, né, de estrutura metálica, de concreto, seja lá qual for, para viabilizar essa concepção plástica. E é exatamente nesse ponto que eu quero chegar, porque se a gente observar a estrutura desse animal, que eu não sei se foi utilizado para esse projeto, mas eu acho que tem tudo a ver. Se a gente observar a estrutura, não é esquelética porque ele não é osso, né? Não sei se na biologia a gente pode chamar de estrutura esquelética quando não é osso, é cartilagem. Né? Mas se você olhar a estrutura do animal, ele lhe dá a resposta de como a estrutura arquitetônica pode funcionar. Isso é que é o grande fascínio. Né? Porque a natureza ela traz as respostas nela. É só a gente estar com um olhar esperto para isso. Então, esse animal, né, a raia, ela tem essa forma de nadar e ela se alça dentro da água, né? Ela se movimenta dentro da água, empurrando a água. Né? Então, a estrutura ela se aproxima, se assemelha, né, com a estrutura aí da canopy, né, que o francês conhece essa estrutura aí como canopy. Ela é de 2015, 2016, a construção. Eu tive a oportunidade de entrar no canteiro, assim, babando. Né? Eles fizeram a plataforma, não foi uma concessão especial, não, tá, gente? É uma obra pública e eles criaram a plataforma para quem quisesse subir nessa plataforma e olhar a obra. É aberto à população da cidade, porque isso era uma obra, né, aberta ao público, que ia dar uma resposta, afinal de contas, tem uma grande estação de metrô aí embaixo. Né? Então, dava para fazer essa vistoria, né? Olhando ela em processo de construção. E aqui, né, começar a fazer os estímulos. Isso é uma imagem de uma gruta. E, curiosamente, quando eu puxei a imagem dessa gruta, me lembrei de uma paisagem lá da Chapada Diamantina. Está aí certinha, né? A paisagem da Chapada Diamantina. Mas eu gostaria que vocês se concentrassem nas estalactites, né? Que são essas de cima para baixo. Isso não parece um perfil de uma cidade, né? De arranha-céus. A gente tem essa visualização, mas a gente consegue ir além. Né? Se a gente observar a arquitetura gótica, né? Ela tem essa coisa desses elementos superverticais. E se a gente voltar aqui à imagem, né? E observar os espaços, né? Entre uma estalactite e outra, com boa vontade a gente enxerga arcos também. Então, esse elemento ele tem um comportamento estrutural.
À medida dos anos passando, a estalactite ela vai pingando ali no chão e vai formando a estrutura estalagmite que elas se encontram lá num dado momento. Elas se encontram. Aqui a gente tem um pedaço aqui, ó, chegando para se encontrar. E ao encontrar, elas vão se parecer com pilares. Né? A gente vai ter a percepção que tem pilares dentro da caverna. Né? Então, eu trago esse exemplo aqui, que é da Catedral de Barcelona, a área interna dela e a parte externa, né, a catedral gótica. E aí a gente tem essa conformação de pilares que faz a gente lembrar desse comportamento estrutural, né, que podemos ver aí em grutas. E aí é o pilarzão, né, que nada mais é que uma formação calcária, né, das estalactites com estalagmites ao se encontrarem, né, elas formam esses espaços. E a gente tem, né, a vivência humana, a primeira habitação humana nas cavernas. Né? Então, é impossível a gente se desprender dessa memória, né, da vida toda, da história inteira, da humanidade, né, que a gente, primitivamente, a nossa primeira morada foram as cavernas. Né? E depois a gente foi avançando, observando a natureza e reproduzindo a natureza para as nossas vivências, para as nossas moradas, né? Observando os animais são construtores também. Né? Não, o privilégio da construção não é somente nosso. Né? A gente tem uma série de animais que produzem a sua habitação, produzem a sua construção. Aqui mais um exemplo, né, desses pilares que tem uma aparência assim, você olha assim rápido, parece que é natural do lugar, mas não é. Né? Que é o Parque Güell, em Barcelona. É um trecho do Parque Güell, tá, gente? É um lugar gigante. Isso aqui é um pedacinho dele. É onde tem lá o camaleão, né? O camaleão de caquinhos de azulejo. Tem uma série de elementos que a gente encontra nesse parque. E é um parque que você visita e vai conhecendo e vendo as obras de Gaudí, né? Dentro do parque, ele tem outras obras aí pela cidade de Barcelona. Então, a gente olha assim, o aspecto natural está aí, e ele tinha muito dessa inspiração, né, de trazer os elementos para a sua arquitetura. Na Casa Bachelot, a gente também vê muito desses elementos, né, a partir dessas máscaras, né, dessas formações sinuosas. Não quer dizer que a arquitetura sempre seja partindo de linhas sinuosas. A gente viu lá a gruta cheia de arestas, cheia de pontas, né? Então, essa coisa de dizer que forma orgânica é forma da natureza, você está desqualificando as formas não curvilíneas, né, dizendo que elas não são naturais. O que, é que eu vou fazer com o graveto? Né? Isso é que eu pergunto. Se eu estou dizendo que orgânico é curvo, o graveto não é orgânico? Então, a gente também trabalhar um pouco aí da linguagem, né, da nossa linguagem cotidiana, da nossa linguagem técnica. E aqui, só avançando para a gente ver, né? A impressão que dá é que isso está escavado numa rocha. Né? A gente não percebe uma materialidade construída tradicionalmente, e ele nem tinha esse propósito. Né? E tem essa última aqui, que parece uma série de animais alinhados, talvez uma matilha, né? Observando a cidade. Então, ainda que ele não tivesse essa intenção, está aí a imagem comprovando e mostrando. Mais um outro exemplo. Esse é um museu de história ameríndia, de arte ameríndia. Né? O Museu do Quai Branly, que é do Cais Branly, em Paris, que ele traz essa edificação toda em estrutura metálica. Essas células, cada célula dessa é uma exposição específica que reporta a um lugar na África, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês é que os jardins do Museu Quai Branly, ele propositadamente, ele não tem um desenho muito específico. Ele não traz regularidade no desenho, por se tratar de um espaço que apresenta arte ameríndia e arte primitiva. O jardim também faz parte, né, dessa exposição que tenta mimetizar um espaço mais natural. Então, o jardim ele não vem
E aí a natureza me invade aqui. Aí o jardim ele não vem com essa intenção de ter um traçado regular, como os jardins tradicionais parisienses, né? Então, ele rompe com isso, é dentro da cidade de Paris, é pertinho da torre, né? Mas aí a gente vê esse traçado natural, e ao caminhar por dentro desse jardim, a gente não tem percepção que está num jardim, parece que a gente está dentro de uma floresta. A intenção é essa, de você estar passando de uma floresta, você sai da rua, atravessa uma floresta e entra na exposição. Tá? Então, tem todo um apelo de espaço para que ele seja bastante natural. Aqui um outro exemplo, tá? Que rapidamente a gente enxerga aí as ondas. E se a gente observar o comportamento sequenciado das ondas, a gente consegue conciliar com a sequência de curvas que essa grande cobertura, que é do mercado de Santa Catarina, em Barcelona, traz, né? E que é uma estrutura com um vão bastante livre interno e que traz uma coisa especial na sua estrutura, que faz a gente lembrar uma grande árvore com seus galhos. A estrutura, né, essa cobertura, ela é assistida por pilares árvores, a gente chama de pilar árvore, que é esse tipo de pilar aqui, ó. É como se fosse realmente uma árvore segurando essa grande cobertura em estrutura metálica com revestimento em madeira, né? Então, a inspiração aí é muito direta, é uma intervenção numa ruína, né? Ao encontrar essa ruína, só havia mesmo essa camada perimetral, né, as fachadas, e na prospecção se encontrou aí um pedacinho de Roma, porque aonde cava na Europa você acha Roma, né? Então também tem um espaço memorial aí sobre Roma. E aí queria que vocês fizessem uma reflexão e me ajudassem aqui, né? Quais são as inspirações que a gente pode imaginar? O que é que a gente consegue enxergar a partir dessa imagem, que é uma imagem aérea do Arco do Triunfo, né, com essa rotatória que coincide 12 vias, e você que não bata seu carro aí não, porque não tem seguro no planeta que cubra essa confusão, né? Bater o carro, você dê seus pulos e se resolva, né? Mas, assim, escrevam aí, levantem a mãozinha, né? Quais as inspirações? Já falei um bocado sobre isso. E o que é que a gente consegue enxergar que nos reporta elementos naturais nessa imagem? Sem timidez, gente. Pode ir. Os raios de sol, muito bem. O que mais? Quero ouvir algumas sugestões. Espaço centrípeto, o que mais? O povo, ótimo. Um neurônio, muito bom, Lucas. Uma estrela do mar. Mas observem que todos esses elementos que vocês comentaram, uma aranha, todos esses elementos, eles têm comportamento radial, né? E ele tem foco central, que é exatamente a lógica desse traçado. Uma rosa dos ventos, muito bem. Tem a ver com a lógica do traçado da reforma de Haussmann e Paris, que é trazer eixos, né, que destacam os monumentos. Se você fizer uma conexão, pegar uma planta, né, um mapa, uma vista aérea mais afastada de Paris, você vai perceber que esse eixo ele atravessa a cidade conectando monumentos importantíssimos, né? E que você traz os focos centrais, no caso do Arco do Triunfo, né? É um monumento comemorativo, né?
Então, ele traz o foco das atenções para esse elemento central. E a partir dele, a gente tem uma distribuição radial. Como a gente tem a distribuição radial dos neurônios, né? De todas essas formas que vocês comentaram aí. E nem tampouco o desenho é de um sol, ou o desenho é de neurônio, ou o desenho é de uma estrela do mar. Né? Mas a inspiração está aí. E se a gente voltar para aquela questão biológica, né? Lembrar que isso são vias, e que eu tenho vias arteriais aí, do ponto de vista da leitura de cidade. Né? São vias que fazem o deslocamento, né, da vida na cidade. Então, se a gente fizer aí a ponte com as nossas veias, né, a gente traria também essa mesma conexão. Né? A mesma coisa o neurônio, né? Eu passaria informação através dos conectores, né, desse grande neurônio que aí aparece para a gente. E aqui já, assim, avançando um pouco mais, já tem aí quase uma hora de fala, para não cansar muito, que depois eu quero bater papo, né? Aqui eu já falei lá na frente, né? Falei um pouco da estrutura da pirâmide, né? Que a pirâmide, ela, se você olhar aí a extremidade desse cristal, a gente enxerga as pirâmides, mas ao mesmo tempo a conformação do cristal, a junção desses cristais, nos faz lembrar também o agrupamento de edificações de uma cidade. E aqui, curiosamente, Nova York, ainda com as Torres Gêmeas, os edifícios mais baixos têm essas terminações, né? Tem essas coberturas escalonadas, que é uma questão da legislação local, e que eu acho que ainda faz a gente se aproximar muito mais dessa conformação. Né? Então, ainda que ninguém tenha feito intencionalmente, mas a nossa memória remota, né, as coisas estão lá. Por isso que cada vez que a gente vai fazer um projeto, a gente estuda similares, a gente estuda a referência, porque a gente precisa alimentar o nosso cérebro de dados e de informações de base para que a gente consiga criar, porque a gente só cria a partir do que a gente conhece. É impossível, essa frase não é minha não, de alguém aí que eu já li várias vezes. Não achei a autoria da pessoa, mas a gente só cria a partir daquilo que a gente conhece. Eu não vou construir aqui uma coisa, né, que eu não faça referência, ainda que ela pareça, depois de pronta, algo muito novo, mas ela vai fazer parte de um processo, de uma série de bagagens de conhecimento individual meu. E eu sempre falo isso nas ciclos de projeto, né, que é a importância do repertório. Né? Criatividade não é inventar uma coisa do nada, criatividade é você resgatar aquele repertório que você construiu ao longo da sua vida e usar de forma criativa e inovadora. Então, quando vocês viajam, quando vocês leem um livro, vocês visitam um lugar, analisam um projeto referencial, quando vocês observam a natureza, eu acho que o Santiago Calatrava, ele é muito feliz, né, quando ele se inspira nos elementos da natureza, porque ele olha o corpo humano e enxerga ali como funciona o esqueleto. Uhum. E a partir desse funcionamento, ele vai vai pensar a estrutura. Então, não é só a arquitetura, né? Tudo que a gente já vai alimentando as nossas memórias, a gente aciona, consulta, e aí propõe um projeto novo. O meu orientador, ele sempre fala assim, todo conhecimento é válido, só não é válido se for mentira. Então, quando a gente está com bloqueio criativo, vai ver um filme, vai dar uma volta, vai ver outras coisas, porque, às vezes, de um prato de comida ou de uma paisagem, da estrutura de uma árvore, pode surgir uma inspiração para um projeto arquitetônico, né? Então, não se limitem, não fechem as portas, assim, não fiquem que nem aqueles burrinhos, né, que tem um negócio aqui assim do lado, só olhando a arquitetura. É importante a gente estudar projetos referenciais, inclusive para ter bagagem, né, e conhecer soluções, mas também ver outros elementos, né, como a natureza ela se comporta para resolver problemas, porque o trabalho da arquitetura é isso, é resolver problema, e coisa que a natureza está fazendo há gerações, milênios, né? Então, quando você vai mostrando como a natureza ela vai se comportando, os animais se comportam, constroem suas estruturas, suas habitações,
já é uma dica de um caminho para a gente seguir. Exatamente, perfeitamente. Por exemplo, outro dia eu estava vendo um documentário de vida na natureza e tratava-se de uma ilha que tem uma determinada tipo de ave, tem um determinado tipo de ave, que ela constrói um ninho elevado. E aí os pesquisadores, né, os biólogos, estavam vendo essa excepcionalidade. Por que ela constrói um ninho elevado? Né? Aí lá para as tantas, desaba um temporal sem mais tamanho e alaga a região. E os ninhos são elevados, estão protegidos. Então, nada é à toa. Então, na hora que a gente vai trabalhar em um lugar alagadiço, a gente pode estar observando quais são as soluções que existem, não só na arquitetura, na vida. Né? Para esse... E isso, a autoconstrução, né? A construção vernacular, ela tem 1000 soluções maravilhosas. Então, também não é só olhar a arquitetura erudita, né? É chegar lá na comunidade e olhar como é que o sujeito, meu Deus do céu, como é que ele deu conta dessa escada? E a escada está lá e ela funciona. Né? E os materiais também, né, Pro? Também. Eles vão experimentando, vão vendo o que funciona, o que não funciona, o que é resistente, o que vai se adequar para a temperatura, para o clima. Às vezes a gente acha, arquiteto é Deus. Aí chega num lugar e inventa um monte de coisa que lá não vai se aplicar. Pois é. A arquitetura vernacular é vida. Com certeza. E é, assim, um campo fértil de inspiração. Né? Então, observar sem arrogância, sem salto alto. Né? Observar tecnicamente as coisas. E de uma forma ampla. Canso de ter inspiração vendo filme porcaria, filme bobagem, filme Sessão da Tarde, né? Assistindo documentário de N coisas. Né? E aí, vendo um documentário recentemente, trouxe aqui para o último slide essa minha descoberta, que é um cristal de bismuto. Isso parece construído, né? Mas é um cristal de bismuto, é um negócio natural. Não me perguntem tecnicamente absolutamente nada disso, tá? Mas achei fantástico. Parece uma cidade, gente. Parece uma cidade. E aí, na mesma hora que eu bati o olho, vocês podem até não enxergar igual a mim, mas eu lembrei desse lugar aqui, ó. Na mesma hora eu digo, caramba, tá lá o projeto. Né? Tá lá o projeto. E com isso, né? Eu encerro essa apresentação. Daria para fazer 4 dias desse barato aqui. Né? A gente pode ir avançando, entrando em 1000 assuntos, mas quero fazer um bate-papo, né? E deixar aqui uma frasezinha, né? Que ainda que a gente tente negar a natureza, ela vai sempre estar acompanhando. Por mais que alguém queira dizer que é high-tech, né? Que está trazendo uma grande novidade, mas lá no fundo a inspiração veio daqui da natureza, veio das nossas origens. Né? E é com isso aqui que eu encerro a apresentação de slide, mas não encerro a fala. Sim. Agora é com vocês. Agora é provocação de vocês. Obrigada, Pro, pela exposição. O pessoal está comentando muito aqui em relação a esse cristal. Eu também fiquei surpresa, não conhecia. E é interessante, porque quando a gente associa, você falou mais cedo, né? A natureza, a gente pensa logo na forma orgânica. E esse cristal é naturalmente de uma forma bem ortogonal, racionalizada. Bem geométrica, né? Bem né? Coisa perfeita. Parece que foi esculpida mesmo a mão. Não, e assim, assistindo TV ontem, entre um trabalho e outro, me apareceu, né? Uhum. As coisas do acaso que o universo conspira, né? Eu digo, vou botar esse negócio lá que tem que aparecer essa novidade. É curioso como quando a gente está com um olhar mais sensível, a gente enxerga esses detalhes, né, da natureza, especialmente elementos assim como cristais, as árvores, as flores, né? As estruturas familiares, né? Se a gente olhar uma estrutura pegar uma Vitória Régia, olhar uma Vitória Régia por baixo, ela tem uma cobertura metálica pronta. Tá lá. As proporções. É enxergar, é conseguir enxergar, mas a estrutura metálica está toda lá nas seções,
na proporção, na trama, está tudo lá. A gente não inventa nada, não. Eu estava lembrando... A gente ressignifica, retrabalha, né? Recompõe, mas inventar assim do zero, não inventa, não. Não. Eu estava lembrando, da cúpula da Santa Maria del Fiore, em Florença. E eu assisti um videozinho, documentário curtinho, falando do segredo, né, da cúpula, porque ela não é muito esférica, ela é mais oval. É isso. E aí, nesse documentário, era como se fosse um desenho, mostrando que o Brunelleschi, ele estava tomando café da manhã, quebrou o ovo lá, e ele viu que a estrutura do ovo, mesmo quebrado numa pontinha, ele ficava de pé. Uhum. Então, para aí, se o ovo quebrado, ele consegue ficar naquela forma oval em pé, minha cúpula também consegue. Ele pegou lá a casquinha de ovo, foi lá na parte dos construtores, ó, tá vendo? É possível. E aí, a partir da proporção do ovo de galinha mesmo, ele começou a analisar como seria essa forma. Quem tiver curiosidade, busca Cúpula Santa Maria del Fiore, que é aquela de Florença, qualquer vista de Florença dá para enxergar, é lindíssima. Mas é curioso, né, como a natureza ela já vai dando indícios de como a gente deve calcular ou pensar as estruturas. E isso aí em todos os elementos, né, na cobertura. Afinal, a natureza foi a primeira que desafiou a gravidade, né? Uhum. Muito antes de nós. Ela foi a primeira a desafiar a gravidade. Então, ela tem aí milênios à nossa frente de como resolver essas questões. Né? E uma outra coisa... O baobá, né? O baobá ele tem aquele pilarzão central e aquele guarda-chuva, né? De estrutura. Enfim, é só... Fica com o olho de pé. E a árvore baobá, ela tem também uma questão funcional. Né? Para sobreviver a longos períodos, ela tem aquele tronco bem robusto para armazenar água. É um reservatório. Muita água. Né? Vou ler aqui, Maílde está falando que precisamos entender nosso entorno para ter um bom desenho e organização do espaço projetado, sem dúvida. Perfeito. Que é algo também parecido com o que Fábio falou. Né? Conhecer o próprio contexto histórico do seu lugar, do povo, ou seja, a cultura, do seu território também é um repertório importante e que emerge na arquitetura, tanto na forma quanto na relação de uso do usuário com a edificação. Recentemente, a gente tem visto muitas tragédias, né, no Rio de Janeiro, aqui no sul da Bahia, Minas, e a gente questiona muito. Mas será que é só a natureza? Será que a chuva está mais intensa? É aquecimento global? Eu acredito muito no aquecimento global. Eu acredito que as chuvas estão mais intensas. Não vamos negar. Né? Mas a ação humana... Perfeitamente. A ação humana na ocupação ou na falta de planejamento agrava. Então, vou falar aqui no sul da Bahia. A gente tinha rios, e no Rio de Janeiro também, em São Paulo, a gente tinha rios que percorriam ali naturalmente. Então, quando chovia, a água ia para o rio, desaguava no mar, ou alimentava, né, outros braços de rio. E aí o homem sai canalizando tudo, porque acha, né, que é modernidade, é progresso, você canalizar e asfaltar. Só que a natureza ela quer voltar para o lugar dela. Né? Então, observar como é que essas árvores, o curso do rio, evitar o assoreamento, evitar que a gente ocupe o lugar da natureza. Né? Eu estava, no caso de Petrópolis, eu estava vendo, acompanhando as notícias, e eu vi que Dom Pedro ele já estava escrevendo que tinha que replantar árvores para poder sustentar aquele solo. Então, tem sim a questão da natureza, mas tem também a nossa falta de responsabilidade, né, quando a gente ocupa os lugares que não deveria. Deixa eu ver só aqui o que as meninas estão falando. Para se você quiser ir adiantando, falando também. Ernesto está falando aqui que a ópera de Sidney, né? Ela lembra cascas de laranja sobrepostas. Eu ia até colocar a ópera de Sidney aqui, mas depois que apareceu o Bismuto, eu achei que ele já era o suficiente para a gente fazer o fechamento, né? Porque realmente me surpreendeu. Eu não conhecia aquela formação de cristal.
e que foi um baque, assim. Eu já tinha visto formações geométricas em estruturas micro, né? Você analisar uma estrutura de carbono, né? Essas imagens estão difundidas na internet, a gente consegue ver. Tem uma organização geométrica forte, né? Um cristal de neve, né? Um gelo. A gente consegue ver uma estrutura geométrica fortíssima, cheia de arestas, né? E com as proporções lá todas pensadas. Mas, assim, é algo palpável, né? Num tamanho do nosso olhar, eu não conhecia ainda, não. Então, essa realmente me chamou muita atenção. Maria de Lourdes está perguntando se há uma metodologia para reduzir o tempo de criação. Veja, Maria, essa é a pergunta de ouro, né? Quem souber isso aí, minha filha... Ela perguntou antes, o processo de criação é algo demorado. Como podemos trabalhar para entregar um projeto sem atrasos? Aí depois ela complementou. Tem alguma metodologia que ajuda a reduzir o tempo de criação? É como o Mabel disse, né? Pergunta de $1 milhão. Mas eu acho assim que no momento que a gente está seguro do que a gente quer projetar, no momento que a gente sabe dos itens que a gente tem que atender, dar a resposta ao problema que a gente tem que responder, as soluções elas vão aparecer. Ela não vai acontecer como algo que a gente fantasia muito na criação, que é aquele estalo assim mágico e que a resposta vem e aparece tudo pronto. Muitas vezes a gente vê documentário, né, que apresenta aí os arquitetos clássicos e que ele fala do projeto e faz o croquis, parece tudo muito fácil. Só que até ele chegar naquele momento de apresentar para a gente, ele fez 800 croquis antes. E não é exagero não, tá, gente? A gente faz muito rabisco, vai e volta na ideia, né? Isso faz parte do processo. O que abrevia, no meu caso, e que para cada um deve comportar de uma maneira específica, porque eu também já tenho mais experiência, né? Estou um pouco mais à frente de vocês, mas na hora que eu me organizo direito, que eu tenho consciência do tempo que eu tenho para fazer as coisas, e que eu tenho certeza e eu sei qual é a resposta que eu preciso dar àquele problema, porque um projeto é um problema a responder, a minha solução, ela vai aparecendo. Ela não vem assim, pá, o resultado. Pronto. Ela vem nascendo. E eu vou respondendo isso no projeto à medida que eu conheço o lugar, que eu conheço meu terreno, que eu conheço minha ventilação. Os elementos naturais vão me dando as respostas. Se eu tenho uma boa consciência da orientação solar, de ventos e chuvas, eu já tenho a minha resposta de como eu vou ventilar o meu espaço, como eu vou iluminar o meu espaço. Então, eu parto daí para trazer isso para o meu projeto. A minha topografia é a mesma coisa, né? A vegetação que está em volta é a mesma coisa. Então, é conhecer bem o que a gente precisa trabalhar para poder dar uma resposta à altura daquilo que a gente vai trabalhar. Eu concordo. Querer fazer um croquis no início, na primeira aula do semestre, e o meu projeto é esse, gente, isso aí é 1 em 1 milhão para dar certo. Pronto, tu tem como voltar a foto para a foto do slide? A Aline está pedindo aqui. Eu tentei, mas eu não sei se está indo. O slide que ela quer. Para a foto dos cristais. Ah, tá. Só respondendo também a Lourdes e a todo mundo que está aqui, que eu acho que são estudantes de arquitetura, né? Não existe uma receita de bolo para fazer projeto, não existe um roteirinho, checklist, eu vou seguir o passo a passo, mas a gente tem um ciclo que deve ser respeitado. Então, antes de pensar no projeto final, a gente tem que conhecer o problema. Então, quanto mais maduro, né, quanto mais consciência acerca do problema que você vai resolver, mais tranquilo vai ser o processo. Então, depende muito do tipo de projeto, porque eu, como arquiteta, né, se eu for fazer um projeto residencial, eu tenho uma metodologia. Se é um projeto comercial, é uma metodologia diferente. Isso porque os usuários, o público-alvo são diferentes. Então, a gente tem que conhecer o público-alvo, conhecer o usuário, conhecer a legislação para aquele fim, né, conhecer o contexto local, terreno, condicionantes ambientais, como é a topografia, recurso disponível. Então, se a gente tem todas essas informações pré-projetuais, bem amarradas, bem definidas, o processo criativo vai fluir melhor. Então, quando eu vou fazer um projeto residencial, o cliente chega para mim fazer uma casa.
Não adianta eu desenhar a casa final, eu tenho que conversar muito com a família, entender quais são as necessidades, como é que é a rotina, o gosto, coisas passadas, memórias afetivas, para a gente definir um conceito que seja adequado para aquela finalidade. Então, é importante entender, como o Promabel falou, nessas etapas pré-projetuais, porque aí a parte de criação, mesmo que volte para revisar alguma coisa, porque é normal também, né? A gente faz o projeto e, de repente, não cabe no orçamento, a gente volta, faz um ajuste, acontece, mas cada um vai experimentar a sua metodologia. Tem gente que começa o processo criativo fazendo croquis, tem gente que começa fazendo maquete, tem gente que começa fazendo colagem de imagens de referência. Então, é experimentar, porque existem dezenas ou centenas de técnicas, né, para estímulo à criatividade. Então, é conhecer as possibilidades, né, os métodos, e ver o que é que se aplica, o que é que funciona. Eu preciso de planejamento, todo mundo sabe que eu ando com agenda, com planner, porque se não for assim, eu não dou conta dos prazos, e então eu preciso definir, né? Quanto tempo vou destinar a cada etapa e me dedicar a isso, senão o projeto não acaba. Né? Projeto a gente tem prazo para entrega. A gente tem um Como prazo essa para mandar para apresentação aqui, ontem de noite eu estava inserindo esse slide. Daí eu falei, não, parou, gente, parou, porque tem que senão parar. eu estaria Projeto, mostrando agora. eu falo isso muito com o pessoal de TCC também. Não existe TCC perfeito, não existe. Não adianta vocês, isso é utopia. Vocês têm data para entregar, data para apresentar. É a mesma coisa com os clientes na vida profissional de vocês. Vai ter um prazo para entregar para o cliente, um prazo para entregar para o condomínio, para a prefeitura. Quanto mais tempo, isso é comprovado cientificamente, quanto mais tempo a gente tem disponível para fazer uma determinada atividade, mais tempo a gente leva para fazer. Se eu tenho um projeto para entregar em uma semana, acreditem, a gente vai fazer em uma semana. Mas se eu tenho um mês, a gente vai fazer em um mês. O importante é que a gente estabeleça um plano de ação, um cronograma, acompanhem, vá anotando, até para vocês terem esse repertório. Né? Quando a gente se forma, a gente vai cobrar por hora, técnica, então. Vai anotando. Eu passei 3 horas para definir o layout. Quanto tempo, anota, quanto tempo levou para desenhar um corte, quanto tempo você está levando para organizar as pranchas, para definir o conceito, para definir o partido, quanto tempo de reunião com os colegas. Então, vai anotando. Eu acho que é importante até para a gente ter um controle e poder se planejar melhor. Né? Cada projeto, aí no curso, vai aumentando a complexidade, vai aumentando o porte do edifício e o tempo dedicado ao projeto. Então, é experimentando. Trazendo aqui algumas falas, né? Lucas, obrigada, Lucas, me parabenizou aqui. E ele está dando uma dica boa, né? Ele disse que tem a pesquisa do Frei Otto, né, que é um arquiteto alemão, que relaciona não só a forma, mas a maneira como a natureza desenvolveu as suas estruturas, né? Como elas se sustentam. Né? Aí traz como exemplo galhos horizontais de uma araucária, né? Que podemos entender como vigas em balanço e as bolhas de sabão que se estruturam, né? As lonas tensionadas, né? A gente pode também fazer esse dentro de vários outros exemplos. Obrigada, Lucas, pela dica. Aí tem aqui o outro Lucas, né? O Lucas Santana, esse que eu falei foi o professor Lucas Baixa. O planejamento da cidade de Brasília também foi pensada, projetada em certa relação à natureza. No caso, foi a forma de avião que projetou. Provavelmente quem projetou aviões, como conhecemos, teve a ideia inicial de alguma ave. Não sei se faz sentido o que eu coloquei. Vamos lá, Lucas. Já que você falou, existe um documento, o Memorial de Brasília, que traz, né? Na época que foi projetada, né, professor Lúcio Costa, a gente não tratava conceito de arquitetura. A gente não usava a palavra conceito. Mas a gente usava uma questão que era a ideia inicial. E a ideia inicial, se você olhar lá no Memorial de Brasília, né, na leitura, né, a ideia de partida para a alocação de Brasília foi como quem marca um lugar no mapa. E a gente marca um lugar no mapa com X. Depois a galera romantizou e botou o avião porque era
né, da aviação, né, o grande ápice, quando começou, né, a questão da aviação comercial e tudo mais, que romantizaram para isso. Mas é como alguém que marca um território no mapa. E aí é uma cruz. E essa cruz, ela no desenho, ela foi se formando e foi se moldando à necessidade daquela cidade. Por isso que um dos transeptos da cruz, ela é meio curva, né? Os pavilhões residenciais, né? O eixo residencial, ele forma aquela curva, né? Para também se acomodar a questão do lago, né? E aí tem outras questões. Mas é muito comum a gente ler sobre o planejamento de Brasília a partir do avião, mas é um pouco daquela coisa que se repete tanto que, se doutor Lúcio tivesse vivo, era até capaz dele dizer que era isso mesmo, porque é tanta gente repetindo, né? Mas no memorial a gente encontra, né, o dado que é como se alguém marcasse um território no mapa. Então, você marca com um X, com uma cruz, né? Aqui, Maria a gente já respondeu. Botei os cristais, que a Aline pediu. Deixa eu ver, Gleice. Então, o arquiteto pode trabalhar com diversos estilos, de acordo com o cliente? Gleice, a gente trabalha de acordo com as demandas. Claro que a gente tem a nossa identidade, a nossa forma de projetar. Eu não chamaria de estilo, né? A palavra estilo, à medida que você for avançando aí no curso, você vai entender porque que a gente evita usar o termo estilo. A gente fala de época, né? Então, não é estilo barroco, é o período barroco. Porque dentro do período barroco, e aí é coisa do professor Ernesto, para ele aprofundar, você não tem só uma maneira de construir e de apresentar arquitetura, tem várias outras, né? E aí, a forma como a gente se expressa na nossa arquitetura, ela é construída no tempo, na experiência. Então, o projeto que eu fiz lá no meu TCC, eu já não faria mais hoje, né? Que eu fiz aí quase 20 anos atrás, eu não faria mais hoje. Né? Toda vez que eu falo isso, me dá um negócio assim, eu, porra, 20 anos. Caramba, meu! Mas ainda Mas eu acho que é resultado tá? do contexto, né, Pro? Ótima. É do E aí vai do momento. contexto, do lugar. Se você está projetando numa zona rural, você vai fazer uma arquitetura que não é uma arquitetura urbana. Né? Se você está produzindo, por exemplo, um abrigo dentro de uma floresta preservada, é outro tipo de projeto. Você tem que fazer um projeto que se mimetiza. Né? Então, assim, a gente não se amarra à única forma de fazer projeto. A gente precisa ter a mente aberta para se adaptar de acordo com a dificuldade, né? Que esse problema, arquitetura, projeto de arquitetura, a gente precisa responder. Né? E quanto mais maduro for o arquiteto, mais nítido fica a identidade dele. Se for falar do Lelé, ele tem um traço que é muito característico dos projetos dele. Não significa que é um estilo ou que é um padrão repetitivo. Que ele só vai fazer a própria aquilo. Lina Bobardi, que sou fã, ela tem uma identidade, tem um traço que é muito peculiar, mas aí ela vai adaptando essa característica ao projeto e ao contexto, né? Eu sempre reforço que a arquitetura que a gente produz hoje é resultado de questões que vão além da arquitetura, né? Política, a situação política, econômica, cultural, social, sanitária. A gente está num momento de pandemia, então a arquitetura que a gente está produzindo hoje é diferente do período pré-pandemia. A gente tem preocupação hoje que a gente não tinha antes. Então a arquitetura ela vai se adaptando ao contexto, ao momento que a gente está vivendo, mas à medida que a gente vai amadurecendo, vai criando nossos projetos, a gente vai percebendo que alguns elementos e algumas formas, alguns traços se repetem. Né? Então, uma forma de perceber isso é olhar os arquitetos mais experientes, né? O Lelé, o Niemeyer, o Lina Bobardi, o Paulo Mendes da Rocha. A gente olha o projeto e sabe, ou pelo menos desconfia, né? Aquilo ali... Tem né, cara de não sei quem. Nem sempre a gente acerta. Isso tem cara de ser do Big, ou então isso é MPRDV, aí você vai lá olhar e é. Eles têm uma linha, uma linha de trabalho, mas se você olhar os trabalhos dessas mesmas figuras de 20, 30 anos atrás, era outro trabalho. Era outro trabalho.
de avançar no tempo, de se melhorar, de assimilar novas técnicas. Até e não você se pode iludam, né, Pro? você pode se direcionar para uma forma de fazer, se especializar em uma forma de fazer também. Tudo é válido, gente. E eu acho importante reforçar que o curso de graduação de arquitetura tem no mínimo 5 anos. Mas você não se forma arquiteto em 5 anos, não. Você continua estudando, se atualizando, porque tudo vai mudando. Tânia colocou aqui a questão da sustentabilidade. A sustentabilidade de 2 anos atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás é outra. Quando a gente fala de sustentabilidade hoje, a gente tem outras soluções, outros materiais, outras preocupações, inclusive com a mão de obra local. Então, enfim, a gente continua estudando. Legislação se atualiza, né? Essa questão dos costumes, culturalmente falando também, vai mudando. Habitação, por exemplo. Antigamente as casas tinham uma estrutura. Hoje, as famílias estão cada vez menores, então a habitação vai diminuindo. Né? A cozinha, que era um local que concentrava, reunia muita gente, hoje ela está cada vez menor, às vezes só cabe um frigobar, um cooktop e um micro-ondas. Hoje precisa ter um espaço para o computador para fazer live. Para trabalhar em casa, pois é. Então, tem espaços de uso coletivo que tem o canto instagramável. Sim. Já tem isso também. Demanda atualidade, demanda contemporânea. Sei lá, daqui 5 anos pode ser que não faça mais sentido. Né? Então a gente vai chegando. E surge outro, né? Faça o TikTok, fazer um vídeo assim. Não, e assim, o nosso trabalho, né, dizem que arquiteto não se aposenta, né? E a gente está sempre aprendendo e fazendo e se atualizando, porque é inerente ao nosso trabalho. Não dá para a gente ficar fazendo a mesma coisa da maneira como se fazia 30 anos atrás, 40 anos atrás, 60 anos atrás. Por isso que eu também bato nessa tecla, né? A gente percebe, a gente nota, e que é uma coisa, não é só da Unijorge, já ensinei em outros lugares e vejo isso. As pessoas se inspiram muito na arquitetura moderna para fazer seus projetos. Gente, nada contra o modernismo, mas o modernismo já foi. Ele é uma fonte de inspiração, a gente tem que partir de algo que a gente conhece, ok. Mas você repetir o pilotia, a janela em fita, né, os 5 pontos lá, não faz mais sentido hoje. Até porque a gente já avançou para outras demandas, a gente já percebeu também que existem, né, no caso da janela em fita, existem problemas no uso indiscriminado disso, né, na transmissão de calor, de ruído, etc. Então, assim, pode adorar Frank Lloyd Wright? Deve, né? Mas não é lá fazer a Casa da Cascata de novo. Né? Não é copiar e fazer de novo. Você pode buscar alguma coisa que está lá, mas junta com alguma coisa de hoje, e junta com a referência mais antiga, e junta com a experiência sua. Por isso que a gente precisa ver. O arquiteto ele precisa ter repertório. Não podendo viajar, hoje a gente tem uma coisa fantástica, que é o Google. Entra no Maps e vai passear em Paris. E tem vários museus, várias edificações que tem o tour virtual interno mesmo, né? Claro que não vai ser nunca a mesma experiência de estar real lá presente. Mas já é muito melhor como quando era na minha época, que a gente só olhava a fotinha no livro. Ou então, por sorte, algum documentário na TV. Né? Hoje a gente tem como a gente produzir uma deriva, uma experiência própria, né? Usando as ferramentas que a gente tem à mão com muita facilidade. Ernesto, verdade, tem muita gente que confunde o termo arquitetura moderna com arquitetura contemporânea. São momentos históricos diferentes, né? Até porque a arquitetura contemporânea, em um dado momento, a gente vai ter que mudar esse nome, porque o contemporâneo vai virar outra coisa. Né? É uma crise aí que a gente vai ter que resolver daqui a uns anos, porque senão a gente vai ser contemporâneo de hoje para sempre. Né? Então, como moderno, o termo moderno é conflitante até hoje, né? A pessoa, quero fazer uma coisa no estilo moderno, achando que moderno é atual. Não, e eu acho, sim, que há uma confusão entre nós da área. Também. Né? Quando a gente está alinhando o pensamento, mas especialmente com os clientes, com os usuários, com pessoas que não são da área.
né? Então, quando eu vou conversar com o cliente, eu fico insistindo muito para ele descrever o que ele entende por moderno. Ou ele fala assim, eu quero uma casa, um apartamento minimalista. Eu disse, mas o que você entende por minimalista? Porque às vezes o que é minimalista não é o que ele está entendendo por minimalista. Para ele não é o que é. Né? Eu quero uma casa moderna. Aí eu vou e mostro, isso aqui é modernismo. Não é isso que eu quero, não. É uma outra coisa. Né? Então, eu não gosto de madeira. Eu não gosto de rústico. Mas você mostra uma peça de design super contemporânea. Aí ele, eu amei. Eu disse, mas você disse que não gostava de madeira. Então, é entender o que é que a pessoa está querendo falar com o modernismo, né? Quais são as características. Psicologia do trabalho, né? É uma psicologia. A gente não é arquiteto, né? A gente também tem esse negócio da psicologia. Eu digo que arquiteto é um profissional enxerido, porque a gente tem que saber da vida das pessoas. Se você está fazendo aquilo para alguém, você tem que saber da vida da pessoa. Claro que você não vai saber certos detalhes, né, desnecessários, mas você tem que entender da rotina, quem frequenta, se toma café na mesa, se não toma café na mesa. Né? A gente se mete num monte de coisa. Se você está fazendo um projeto para uma cidade, eu tenho que entender como é que funciona aquela cidade, quais são os hábitos daquela população. Né? Então, assim, varia de uma escala para outra, mas a gente tem que ter esse olhar mais múltiplo. A gente não pode ficar com foco só na construção. E tem uma coisa, né, Pro? Se a gente não se preocupa, se a gente não faz esse papel de fuxiqueira mesmo, de ficar perguntando, corre o risco da gente fazer um projeto e o projeto não funcionar. Exatamente. Né? Tem que mais, ser um pouco psicóloga, tem que ser um pouco psicóloga mesmo, Tânia. Também. Mas você sabe, eu fiz disciplina em psicologia. Relação pessoa-ambiente, professora Gleice. É importante. É muito importante mesmo. Fábio está dizendo que por isso o briefing é importante tanto para o arquiteto entender as necessidades do cliente, quanto do cliente entender melhor o que ele espera e ele gosta, porque às vezes nem ele sabe. Exatamente. E é a partir dessa entrevista que você vai começar a fazer seus primeiros esboços e mostrar. E, gente, a arquitetura tem que ser mostrada. Eu falei isso na aula um pouquinho antes daqui. Né? Veja como aqui, a minha apresentação só tem imagem. Mas se eu não mostrasse a imagem e ficasse só falando as coisas que eu falei, não faria o menor sentido. A arquitetura é a mesma coisa. Então, não adianta dizer, vou fazer um prédio escalonado com janelas amplas e estrutura metálica. Isso serve para 1,5 milhão de projetos que já tem por aí. E não quer dizer necessariamente o seu. Então, a arquitetura ela é falada e mostrada, sempre. Croquis, foto, desenho, esquema, tudo está lá. Tá? Acabar com essa agonia de não querer desenhar. E pratiquem. Né? Eu sei que a gente tem artistas aqui. Cadê Iana? Iana estava aqui. Iana desenha super bem. Mas croquis não precisa ser artista, para arquitetura, você for ver os croquis de Frank Gehry, por exemplo, ou de Niemeyer, vocês vão ver que não tem talento para o desenho. Né? O importante é a gente expressar a ideia, né? É comunicar. Não precisa ter o talento de Ana. Quem não conhece, minha gente, os desenhos de Ana são super realistas, maravilhosos. Não sei se tem mais, mas os meus croquis, se está comunicando a ideia, se a outra pessoa está entendendo, já resolveu. E percam vergonha. Olhe quantos caderninhos eu tenho aqui na minha frente. Isso é tudo para desenho. Então, tem uma ideia, viu alguma coisa interessante, vai desenhando mesmo, perde a vergonha, porque ajuda muito na parte criativa. E aí, gente, mais alguma... Fábio levantou a mão. A mãozinha levantou. Fábio. Bom dia, pessoal. É só uma coisa rápida, porque acho que hoje a gente a gente vive um momento que a tecnologia, de uma certa forma, conspira ao nosso favor. Então, além do que eu vi no chat ali falando do Google Maps, e o Google Maps é bem interessante, até mesmo para você estabelecer essa relação da sua edificação com o entorno, de a edificação ser pensada também no lugar onde ela se insere, além do próprio usuário, na relação até com o usuário em si, com o cliente, na ausência, né, de o cliente não saber o que é que ele quer, ou o estilo que ele gosta, o Pinterest está aí, gente, para fazer essa intermediação maravilhosamente. Então, sempre quando eu converso com o cliente, até mesmo em projeto arquitetônico, e traz alguma ideia, eu falo,
Me traz uma imagem. Então, você conhece o Pinterest? Ah, conheço. Joga lá mais ou menos o que, é que você está falando e me traga essa imagem para eu ver. E às vezes a imagem que ele traz está dizendo muito mais do que ele almeja e até às vezes contrapõe. Então, e aí que você consegue chegar, ele está falando, ele falou isso, mas na verdade o que ele quer é isso aqui. Então, o que ele está imaginando que é um tal conceito não tem nada a ver. E aí a gente consegue ter esse direcionamento muito melhor para a fase inicial do nosso desenvolvimento desse projeto. Então, hoje a gente tem a questão das redes sociais, onde as imagens são muito mais fáceis de tanto divulgar e de pesquisar. Tragam isso também a favor de vocês. Perfeito. Lembrando que o Pinterest ele é uma plataforma que aglutina muita imagem. Agora, nos trabalhos acadêmicos, eu sempre faço alerta. Pinterest para trabalho acadêmico é complicado porque não tem referência. Né? A foto, eu posso pegar uma foto de outra pessoa, né, tirado por outra pessoa, colocar lá como inspiração e ninguém vai saber de onde veio, quem fez. Né? Então, assim, como referência para ideia, para brainstorming, pode ser uma boa. Mas como referência acadêmica, que você tem que pontuar, dizer de onde é, aí, gente, é procurar revista mesmo. Mas perfeito o que você disse, Fábio, porque é uma forma da gente comunicar e da gente tentar entender qual é a demanda. Porque a gente também tem que entender que a nossa linguagem aqui, eu estou falando para um monte de gente que estuda arquitetura. Eu estou falando de uma maneira que todo mundo aqui entende, porque a gente já tem algum alinhamento dentro dessa área. Mas alguém que não seja dessa área para assistir essa apresentação, ainda que ela seja muito preliminar, né? Os conceitos ainda são muito preliminares, eu não avancei em outras questões, a pessoa muito provavelmente teria um pouco mais de dificuldade, porque não está com a linguagem que a gente trabalha. Né? Então, a gente não pode esperar do cliente, né? Da pessoa, do usuário, o entendimento do que a gente só fala, então a gente precisa mostrar. Né? E o que o Fábio trouxe é perfeito para a gente fazer esse alinhamento. Né? O arco dele é perfeito, é maravilhoso, porque ele também traz informações de outras revistas. Né? Ele já virou, é quase uma Amazon de informação de arquitetura. Né? Mas a gente tem outras boas também. Técnica, desenho técnico, entrevista com os projetistas, coloca o projeto no Maps, então se vocês tiverem curiosidade, lá embaixo tem, né, a localização, você arrasta o Street View, dá uma voltinha. Márcia é estudante de biologia, olha só. Opa! Falei muita besteira? Agora a vez de Márcia e Regina falar. Falei muita besteira, aquela história da... Eu posso chamar de estrutura esquelética da raia? Eu fiquei na dúvida, porque eu sei que é cartilagem. E, Márcia, eu sou fã da sua coordenadora, Camila, minha Dinda. Ela é ótima, a Cami é ótima. Eu chamo ela de Dinda, ela me adotou. Bom, mas que bom, Márcia, que bom que você está aqui. Tem um outro olhar, né? Eu acho que a palavra natureza atraiu Márcia aí. Sim. para essa questão. Que bom, fico muito feliz da gente poder multiplicar, né? E diversificar aí nossa plateia. Mais alguma pergunta, pessoal? O pessoal vai ficando com fome e vai ficando calado, né? Vai chegando meio-dia, o pessoal vai ficando calado. E aí... com certeza, né, Márcia? Principalmente para a profissão que você escolheu, impossível, né, se dissociar. Eu também adoro, viu? Também adoro. E você não sabe, mas eu e Camila, a gente fica fazendo planos para trabalhar com paisagismo, porque paisagismo é uma área que as duas se interessam, né? Uhum. Então, Camila, ela é bióloga, coordenadora do curso de Ciências Biológicas, e ela fala, Lari, vamos trabalhar com paisagismo, vamos estudar. Às vezes, quando eu encontro alguma coisa para compartilhar com ela. Ela é incrível. Eu sabendo disso, eu tenho um livro bom aqui. Me lembre que uma hora dessa eu lhe empresto. Mas 2 vezes, viu? Sim, pode deixar. Pode deixar. Eu sou muquirana para emprestar livro, porque eu já emprestei livro que o livro nunca mais voltou. Eu devolvo, eu juro. Eu juro. Você leva na coordenação e aí fica lá. E aí, pessoal, mais alguma contribuição?
Já que quem participa no Boas-Vindas ganha a hora complementar se fez a inscrição, né, meu amor? Tem que fazer a inscrição. Porque a gente vai pegar a lista quando terminar aqui, o sistema salva, aí eu já passo para o Fábio bota lá no YouTube da gente, né? E aí, com a lista aqui de participação, eu encaminho, né, para o setor responsável, que vai fazer a conferência de quem se inscreveu, né? E quem participou a partir dessa lista, tá bom? Aí vale sim a hora complementar. Depois, para postar a hora complementar, vocês vêm lá que tem os tutoriais, essa parte aí eu não sei não. Tá? Deixa eu ver uma pergunta, terá aula de Ernesto ainda hoje? É com ele, meu bem. Cadê Ernesto? eu tomei a hora da aula dele quase toda. Pronto. Isso, pessoal, segue o nosso canal de arquitetura. Bota o link aí, Fábio. Fábio, coloca o canal do YouTube e o Instagram também. Eu não consegui baixar a lista de presença, é importante. Você consegue para mim? Eu consigo baixar a lista. Pronto, e aí você manda para a Manuela. No registro de chat aparece a gravação. Acho que foi você que criou. Porque fui eu que criei. Mas eu baixo um aqui já para garantir. Mas a gente tem como baixar uma completona depois, no final. Né? Ela aparece. Mas já vou deixar uma salva aqui para garantir. Pronto. E aí é isso, pessoal. Se vocês não tiverem mais perguntas, né? O pessoal aqui já está preocupado no almoço. A natureza já está exigindo aí outras coisas. A natureza, o relógio biológico já está me chamando. Já está exigindo outras demandas. Obrigada, Márcia. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Né? É uma coisa que eu adoro falar e sempre falo, né? Eu sempre faço essas conexões do que a gente trabalha com as coisas, né? Com os elementos naturais, que parece um pouco óbvio, mas que muita gente tem dificuldade de enxergar. Né? Então, é só para dar uma provocada, para despertar, né? Esse olhar, que a gente tem muita possibilidade de inspiração e de solução, principalmente, no que está à nossa volta. Então, o Fábio colocou aí o nosso YouTube. A gente tem YouTube e tem Instagram do curso também, tá, gente? Então, acompanha lá, postem print da palestra, marca a gente, né? Isso é legal também. Marca a gente, eu não fiz nenhum print, porque também estava falando, né? Só falando, esqueci, mas quem tirou print, marca a gente. Marca a gente. É Unijorge, não, é arquiteto. Peraí que eu vou ver qual é, que eu não sei, não. De cabeça, não. Eu também, quem quiser Unijorge Arquiurb, né? Eu só não sei se tem ponto. Eu nunca lembro se tem ponto. Assim. Unijorge Arquiurb. Gente, então, fiquem atentos às programações aí. Fábio botou. Dia 26, a gente tem a Viga. Fábio, inclusive, eu estou falando a data para ele agora. Fábio, o mestrado Ernesto dele. Também está convocado. Ernesto, é um sábado, com certeza. Mas porque o mestrado de Fábio é naquela região. Eu disse, Fábio, você vai falar do seu mestrado também. Dia 26, para a gente comemorar o aniversário de Salvador. E a próxima a gente marca lá no CAB para ver as obras do Lelé, né? Dia 26. Então, acompanhe a programação. É sábado, porque dia 29, que é a data oficial do aniversário de Salvador, é terça-feira. Aí, terça-feira, para você fazer essa manobra, né? Primeiro que a gente tem outros compromissos, aula, o pessoal que trabalha, né? Então, para a gente poder ser mais generoso, a gente vai dar esse rolê aí no sábado, né? E depois, quem quiser ficar lá pelo Pelourinho, a opção não falta, né? Podemos estar almoçando lá uma moqueca, bobó, uma acarajé, pode também. Então, é isso, gente. Bom dia, boa semana, bom semestre, feliz Dia das Mulheres. Obrigada pela participação. Trícia, acho que de manhã. Pela manhã, só está mais suave. E depois, quem quiser ficar, esticar. Meu bolo no dia é aniversário de Ana, dia 26? Eita, não vai ter. Não, é 29 aniversário dela.
Ela quer se aproveitar, mas o aniversário dela é dia 29. Quer pingar no rolezinho. Isso, ela, a Ariana. Beijo, Obrigada, gente. Obrigada pela participação. Se cuidem. E até a próxima. Logo, logo a gente inventa mais coisa por aí. Beijo. Tchau, tchau. Obrigadão.